Acádios. Primeiramente, eles se fixaram no norte, que quer dizer Ácade, daí serem chamados de acádios. Passaram depois para o centro da região, dominando os sumérios, de quem ficaram amigos, vindo a dominar quase toda a região, constituindo um império que ia próximo do mar Mediterrâneo, mar superior, ao Golfo Pérsico, mar inferior. O Império da Acádia foi o primeiro império no mundo, fundado pelo rei Sargão, a unificar a região onde é hoje o Líbano, no mar Mediterrâneo, até Ur, onde é hoje a Arábia Saudita, no Golfo Pérsico. Os acádios eram de raça diferente dos sumérios, eram semitas, falavam outras línguas e eram cultural e economicamente mais atrasados. Com a conquista da terra, a língua falada passou a ser o acádio, mas toda a cultura sumeriana, o que havia sido descoberto, construído, escrito e inventado pelos sumérios, passou a fazer parte do Império Acadiano. Portanto, a cultura, política e religião dos acádios é a mesma dos sumérios. Os acadianos nos deixaram registros da primeira língua semítica da antiguidade, a língua acadiana, pois, aproveitando-se da escrita cuneiforme desenvolvida pelos sumérios, fizeram os registros do Império Acadiano na sua língua. Essa língua já foi usada como língua internacional no Oriente Médio Antigo, o Código de Hammurabi, o primeiro código penal da história, foi escrito em acadiano. Ainda uma vez que os acádios saem na frente, fizeram a primeira aliança política que a história registra, entre os acádios e os hititas, povo vizinho ao Império Acadiano. A aliança consistia em um tratado político-militar, semelhante às alianças modernas, em que se comprometiam a apoiar-se mutuamente, em caso de necessidades ou ataques e invasões. O slogan era: seu amigo, meu amigo, seu inimigo, meu inimigo. No Império dos Acádios, na região da Suméria, havia uma cidade chamada Babel, ou Babilônia, cujos habitantes tinham assimilado toda a cultura dos sumérios e eram chamados de babilônicos. São eles que formaram a terceira civilização da Mesopotâmia. Babel é o nome hebreu da Babilônia, cidade onde, segundo a Bíblia, tentaram erguer uma torre para escalar o céu. Este tema, que simboliza o orgulho do homem, encontra-se também na mitologia grega. Babilônia ficava em território antes governado pelos sumérios, de quem absorveram a cultura. Foi na Babilônia que se iniciou a revolta contra os acádios, vencendo-os por volta de 1950 a.C., mas foi por volta de 1728 a.C. que ela se tornou um grande império, sob o reinado de Hammurabi. Começava o primeiro império babilônico. Hammurabi governou mais como pacificador, conseguindo dominar quase toda a Mesopotâmia, sem conquistar inimigos. Além de pacifista, foi também um grande administrador, impulsionando a agricultura e o comércio, tornando a Babilônia uma capital moderna e próspera. Cercou-a com muralhas e restaurou os templos de império, mas passou à história como um grande legislador. Elaborou o primeiro código de leis da humanidade, que ficou conhecido como o Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que significa que a pena será igual ao crime. Com a morte de Hammurabi, o império ficou enfraquecido, com muitos povos subordinados se rebelando e muitos povos estrangeiros invadindo. Com a invasão dos hititas e cassitas, o império desmoronou e muitos reinos surgiram em seu lugar, principalmente o reino dos assírios, que dominou os outros reinos. Os assírios fizeram sua capital em Assur e se tornaram temidos em todo o Oriente Médio por sua crueldade. Seu principal rei foi Assurbanipal. Depois dele, a civilização assíria caiu em decadência e os povos medas e caldeus invadiram o reino e restabeleceram o antigo Império Babilônico. Começa o segundo Império Babilônico, cujo território se expandiu sob o governo de Nabucodonosor, que fez grandes obras públicas, das quais uma ficou conhecida como uma das maravilhas do mundo, os Jardins Suspensos da Babilônia. Esta bela obra de arquitetura foi feita em homenagem à rainha Amitis, a mulher que o rei mais amou. Nabucodonosor intensificou o comércio, construiu grandes templos, expandiu o território, chegando até a Palestina e o Egito. Transformou a Babilônia em um grande império, mas ao morrer, começou o declínio sob o governo de seu filho, o que possibilitou a invasão pelo exército de Ciro, rei da Pérsia. A Babilônia teve dois grandes reis, um em cada império babilônico, Hammurabi e Nabucodonosor. Hammurabi
Foi conhecido como Rei das Quatro Regiões, o que significa Rei de toda a Terra, pois naquela época a Terra se resumia à Mesopotâmia. O resto do mundo era desconhecido. Teve a lucidez de perceber que leis claras e compreensivas consolidavam o império mais do que a força das armas. Ordenou que fossem reunidas em um código principais leis estabelecidas por seus antecessores e ele mesmo ditou. O Código de Hammurabi, como ficou conhecido, continha 282 artigos, gravados em pedra, que tratavam de vários aspectos da vida em sociedade, desde a pena de talhão, olho por olho, dente por dente, até as questões de indenização. A obra de Hammurabi serviu também como documentário da civilização mesopotâmica. Alguns exemplos de como era o código. 1. Alguém enganar a outro, difamando essa pessoa, a este outro não poder provar, então aquele que enganou deve ser condenado à morte. 14. Se alguém roubar o filho menor de outro, este alguém deve ser condenado à morte. 21. Se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte, na frente do local do arrombamento a ser enterrado. 48. Se alguém tiver um débito de empréstimo em uma tempestade prostrar os grãos ou a colheita for ruim, ou os grãos não crescerem por falta d'água, naquele ano, a pessoa não precisa dar ao seu credor dinheiro algum. Ele deve lavar sua tábua de débito na água e não pagar aluguel naquele ano. 129. Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com um outro homem, ambos devem ser amarrados e jogados dentro d'água. Mas o marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei perdoa seus escravos. 138. Se um homem quiser se separar de sua esposa que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe de casa de seu pai, e deixá-la partir. 194. Se alguém der seu filho para uma ama e a criança morrer nas mãos desta ama, mas a ama, com o desconhecimento do pai e da mãe, cuidar de outra criança, então eles devem acusá-la de estar cuidando de uma outra criança sem o consentimento do pai e da mãe. O castigo dessa mulher será ter os seus seios cortados. Nabucodonosor foi o grande rei do Segundo Império. Em seu governo, a cidade expandiu tanto que atingiu as duas margens do rio Eufrates, ligadas por uma ponte de madeira sustentada por cerca de 100 grandes pilares de tijolos que Nabucodonosor construiu. A fim de agradar sua esposa Mítis, que tinha vindo de uma região cheia de plantas, mandou construir um jardim suspenso em terraço, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Cultura, política e religião. Como os sumérios tinham uma cultura avançada, tendo absorvido muito de seus conhecimentos, seus sábios realizaram estudos sobre os movimentos dos astros, catalogando grande número de estrelas e constelações. Dividiram a circunferência em 360 graus. Organizaram um calendário baseado nas fases da Lua, com um ano de 12 meses, o dia de 24 horas com 60 minutos e 60 segundos. Determinaram o zodíaco estabelecendo os 12 pontos que formavam os 12 signos. Foram os primeiros urbanistas do mundo, pois a Babilônia tinha 25 ruas principais que se cruzavam em ângulos retos, formando quarteirões. A forma de governo é monárquico-teocrática, na qual o rei absolutista representava a vontade de Deus. Os babilônicos eram politeístas. A Babilônia, além de ter sido a cidade mais rica da antiguidade, era venerada como cidade santa, prerrogativa concedida quando Hammurabi proclamou que Marduk e Ishtar, o deus e a deusa protetora da cidade, eram superiores aos demais deuses da região. As procissões se realizavam em uma avenida chamada Via Sacra. No centro da cidade havia uma torre, a Torre de Babel. Zigurate, um templo, que era dedicado a Marduk, referida na Bíblia. Entre o primeiro e o segundo Império Babilônico, a Babilônia foi invadida e dominada por duas civilizações, os hititas e os assírios.